Paz seja convosco. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos ao Senhor, porque Ele nos concede não só o alimento espiritual, mas também o alimento físico. Pedimos a Ele que nesse segundo período Ele seja conosco, nos instrua, nos conceda mais e mais da sua graça. Estamos meditando dentro das doutrinas da graça, já fizemos a introdução. Vamos falar um pouco do contexto histórico. Muita gente fora. Cadê o resto do povo, hein? Helena, cadê as pessoas que estão lá embaixo? Quem está lá embaixo? Tem muita gente lá embaixo. Tá, vai lá e fala para o povo, começa a vir assistir a aula. Vamos falar um pouco. Vamos tratar um pouco das raízes históricas dessa condição. Todo mundo para cima, todo mundo para cima e todo mundo para dentro. Raízes históricas dos 5 pontos do calvinismo ou as 5 doutrinas da graça. Esse estudo, ele começa a partir de João Calvino. Ele era pastor em Genebra. Ele morreu em 1564. Ele foi, junto com Martinho Lutero, na Alemanha, a força mais influente na Reforma Protestante. Reforma Protestante eram as pessoas que eram sacerdotes, que eles se levantaram contra uma série de incongruências entre o que era falado e o que era vivido. Então se falava algo e se fazia diferente. Então, Martinho Lutero, ele escreve as suas teses, ou as suas perguntas, ou as suas reclamações, e prega lá na igreja, da porta da igreja dele, porque ninguém respondia. Seus comentários de João Calvino, que inclusive eu utilizo na sua maioria quando eu prego os salmos. Suas Institutas foram livros que ele escreveu, chama as Institutas de Calvino, em que ele conta a história dele, ele conta as lutas, ele conta o que ele acredita. Ainda exerce influência tremenda na igreja cristã em todo o mundo. As igrejas que herdaram os ensinos de Calvino são chamadas de igrejas reformadas, que receberam os ensinos de Calvino, de Lutero, da igreja reformada protestante. Então, eles são chamados de reformados. Por que reformados? Porque estava ruim, pintou de novo, deu um tapa, né? Com os segmentos, nós temos as igrejas luteranas, nós temos igrejas episcopais, são igrejas que entendem reforma de maneira diferente. Embora nem todas as igrejas batistas sustentem uma teologia reformada, há uma importante tradição batista que resultou dessa corrente e ainda estima as doutrinas centrais deste braço da reforma. Então, há uma igreja que ela é reformada, pelo menos em estrutura, em raiz, igreja batista. A gente vê a mesma coisa dentro da igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, ela não é reformada. Ó, Helena, não é para ficar conversando, tá? Não é para ficar conversando, tá? Então, você tem que começar a observar o que a igreja fala. Ah, pastor, mas todas falam de Jesus. Não funciona assim. Você tem que ouvir o que é falado e você tem que identificar coisas que você acredita, coisas que são importantes, coisas que são elementos fundamentais na estrutura de fé daquilo que você acredita. Então, eu vou falar uma palavra aqui que parece um palavrão. Remonstrantes. Quem eram os remonstrantes? Remonstrantes, como se fosse monstro, mas monstrantes. A controvérsia, depois da reforma, ela nasceu entre uma pessoa chamada Armínio. Esse Armínio, que defende o arminianismo, ele defende o livre-arbítrio. Que o homem, ele não nasce mal. É interessante quando você fala para pessoas fora do nosso meio que você é mau, que você é um pecador miserável, a pessoa fica assustada. E aí, essa controvérsia entre o arminianismo e a cultura reformada apareceu na Holanda logo depois da morte de João Calvino em 1600. O fundador desse movimento foi Jacó Armínio. Ele estudou em Genebra
ele foi sucessor de Calvino, professor de teologia, mas ele se desvirtuou. Entenda que os maiores ateus, os maiores hereges, são pessoas que conhecem a palavra de Deus na condição literal, mas que não vivem ela. Então, se você já viu o filme Deus Não Está Morto, aquele filme basicamente mostra um rapaz que está entrando numa faculdade de Direito, e aí o professor de filosofia, ele é ateu. E ele começa a aula dele dizendo: vamos economizar essa parte da filosofia em que se fala do cristianismo e vamos colocar aqui, Deus está morto. E aí o que acontece há uma divergência dentro do coração daquele cristão que estava dentro da sala de aula, da sala de aula, e ele começa a discutir a respeito daquilo. E é proposto que ele se propõe na condição de que ele vai mostrar que Deus existe. E aí tem todo um contexto do filme, um filme interessante de você ver, mas no final se traz à luz de por que o professor ele defende tão gravemente, tão fortemente a condição do ateísmo. Porque ele tinha uma mãe que era cristã, ele era cristão, a mãe teve câncer, ele orou e Deus não curou ela. Então a maioria dos ateus, eles são pessoas que conhecem a palavra, pelo menos de uma forma literal, mas não têm vivência na palavra. E que foi o caso desse homem chamado Armínio. Gradualmente Armínio veio a rejeitar os ensinos calvinistas. Então ele começou a falar: não, o homem não é mau, o homem é bom. Não, o homem ele não nasce em pecado, o homem nasce como uma folha em branco. E ele vai começando a colocar uma série de normas que ele discorda. E ele apresenta 5 pontos que ele é contrário à teologia reformada. As pessoas, elas se reúnem. Esse é um estudo que eu pretendo fazer com vocês para o futuro. Se reúnem em um catecismo ou em um chamado sínodo. O que é um sínodo? Você reúne pessoas que são de influências dentro da teologia, o que quer que seja, e ali eles vão discutir sobre aquilo que está sendo falado. E aí, naquele ano, lá na Holanda, se criou o Sínodo de Dort, que é como se fosse o Catecismo Westminster, em que ali ele traz o quê? Discussões a respeito do que os caras que eram remonstrantes eles traziam discordando. Então os caras falavam, não é isso, mas assim, poxa, tem que usar, a mulher não pode usar calça, a mulher não sei o que, isso tal, e começa a discutir ali entre eles, e eles tiram uma coisa que chama Sínodo de Dort, se não me engano, o Felipe ele já estudou esse Sínodo de Dort logo no começo, quando ele era mais crente. Eles afirmam, esse Sínodo de Dort, eles vêm contra esses pontos que as pessoas levantaram, e aí eles determinam aqueles pontos como 5 pontos do calvinismo. Alicerçado na palavra, nós vamos demonstrar isso, mas lembre-se que você não tem que se preocupar com esse contexto. Então é essa discussão que vem desde 1600, pelo menos, invade nos dias de hoje. Se você entrar em algumas igrejas e falar sobre eleição divina, ou que o homem é mau, os caras te apedrejam. Mesmo você mostrando o versículo, mesmo mostrando interpretação, mesmo mostrando interpretação. Porque você acredita naquilo que você quer acreditar. Quando você é formado dentro de uma linha, para você desformar e montar outra forma é muito difícil. Cada um de nós passou por isso, inclusive eu. Alguns tiveram o privilégio, então a Luísa ela teve o privilégio de começar já dentro dessa linha. Ela pegou muito pouco da minha linha com a Rosângela de batalha espiritual, de não sei o que, ainda pegou, mas pegou muito pouco. Então o que acontece é que a formação dela foi muito mais dentro da teologia reformada, como é Gabriel, como é Rafael, como é Pedro. Isso vai fazer uma diferença tremenda, ou esperamos que faça uma diferença tremenda, no futuro em relação às decisões e o que vai ser feito. Apresentar uma posição bíblica positiva sobre os 5 pontos é mais importante do que saber
qual que é a confusão original. A gente não está aqui para, se o cara brigou, se não brigou, se matou, isso não é interesse. Eu só trouxe para você um contexto histórico para você entender. Quando o cara fala, você é arminiano, você tem que entender que o cara está falando de livre-arbítrio basicamente. Tem mais coisa na história aí. Esses 5 pontos, eles estão dentro do interior mais profundo da palavra de Deus. Não são insignificantes como muitas pessoas perguntam. Eu acredito em Deus, está tudo certo. Não funciona assim. Talvez no momento inicial, em que você é um cristão novo, aquilo é suficiente. Se você, como eu, entrou na igreja e se converteu, qualquer música, você vai derrubar isso aí e fazer um barulho, que nem já aconteceu, tá? Quando você entra no louvor, quando entra na igreja e toca o louvor, eu chorava. Ficava emocionado, falando de Deus. E aí você vai ficando não com o coração mais duro, mas vai ficando mais maduro. E a sua maturidade vem através do conhecimento. A nossa posição sobre esses 5 pontos, sim, afeta profundamente o nosso ponto de vista em relação a Deus. Porque se você acredita que você tem livre-arbítrio, você tem um Deus que ele não é soberano, por mais que você fale. E é normal, é natural isso. Se eu digo que eu sou o sacerdote do lar, e eu compartilho certas decisões em que a Rosângela pilota, eu não sou soberano dentro da casa. Eu não estou falando sobre déspota, sobre o cara não ouvir ninguém, não é isso. Cada um tem a sua função. Se eu digo que eu escolho, ou Deus tem 99% das ações da decisão e eu tenho 1%, ele não é soberano. Que Deus é o Deus que você serve? Isso diz respeito à salvação. Também. Tá? Também. Lembre-se que o ponto principal aí é a salvação. Claro que acima disso tem a soberania de Deus e a glorificação do nome dele, pela concretização da tua salvação, que é uma palavra que foi determinada antes da fundação do mundo. Tá? Pastor, tenho dúvida, fala. Tá? Porque eu estou aprofundando. Se você não entender, entendeu? Você não entender o que vai acontecer, que você vai ter dificuldade. Tá? A nossa posição em relação às doutrinas da graça afeta profundamente o nosso ponto de vista de Deus. O homem, a salvação, a expiação. O que é expiação? Eu tenho um pecado, alguém paga esse pecado por mim. Regeneração. Eu era muito mais podre do que eu sou hoje. Agora eu estou melhor. A segurança da salvação, em que não há dúvida. Eu sou salvo, sou salvo. É porque eu mereço? Não. A adoração ao Senhor. Missões. Evangelização. Se eu acredito num Deus que depende de mim, se as pessoas dependerem do Menízia e do Nicolas para ouvir a palavra de Deus, está perdido. Então a gente tem que colocar cada um no seu lugar. Então a gente tem que entender essas doutrinas da graça, que tem a ver com a minha salvação e a sua salvação, para a gente poder explicar direito para essas pessoas. Em algum momento ao longo da história, eles facilitaram, digamos assim, a forma de você entender esses 5 pontos colocando uma coisa chamada acrônimo. O que é um acrônimo? Você pega uma frase ou alguma coisa importante e você coloca só a primeira letra. Mas a gente vê isso, né? 5 letras. Então a gente pega, por exemplo, IPTU. Imposto sobre tributos e não sei o que, urbanos, tá? Então, em vez de eu falar esse nome grandão, eu falo isso. Então, a gente cria letras para fazer a referência a uma frase que ela é maior. Então, o que eles fizeram? Criaram um acrônimo para facilitar o decorar dessa sequência de doutrinas da graça. E no caso, eles escolheram a palavra tulip, que quer dizer tulipa em inglês. Tá? T-U-L-I-P. Tulip. Então eles fizeram uma referência a uma flor, entendeu? Creio que seja uma flor que eles quiseram fazer referência, né? A referência a uma flor. E aí a pessoa, quando falava-se sobre as doutrinas da graça, ela vinha com mais facilidade à mente dela. O T, total depravity, ou seja,
eu sou totalmente depravado. Eu sou mau. Muito mais do que o lobo mau. Entendeu? Muito mais do que o malvado favorito 3. Gostou, né, Helena? Unconditional election. Ou seja, a minha eleição, a escolha da minha pessoa é incondicional. A minha vida, quem escolhe é Ele. Limited atonement. Expiação limitada. O sangue do Cordeiro, o perdão dos pecados, não é sobre todas as pessoas. Em inglês ou em português? Hoje aqui está em inglês. Oh my God! Fale. É que depois você pode. Depravação total, eleição incondicional e expiação limitada. Que é um conceito que eu já trabalhei com alguns de vocês no discipulado. Se o sangue do Cordeiro, que ele é capaz de cobrir uma multidão de pecados, ele fosse sobre a vida de todas as pessoas seriam salvas. E a gente vê que alguns são e alguns não são. E isso é um dos temas mais ácidos dentro dessa doutrina. Cadê o outro? Irresistible. Não, como é que ela? Irresistible grace. A graça é irresistível. Não tem ninguém que possa dizer não a Deus. Se Deus chamou, você responde com sim. Não quer dizer que se eu fizer um apelo no meio de 5.000 pessoas e 1.000 pessoas levantarem as mãos, elas foram aceitas como filho. Ela pode ter dito sim a um chamado, mas pode ser um chamado emocional. Talvez você já tenha visto na igreja, antes do pastor fazer o chamado, o cara começa no teclado lá, chama o Nicolas e fala assim: toca aí mais perto, quero estar. Aquela música parece fúnebre, né? Meio fúnebre, e aí o cara lembra do pai que morreu, da mãe que morreu, aí dá aquele comoção no coração. Ele atende ao chamado do pastor e não da palavra. Mas quando o chamado é de Deus, é irresistível. Irresistível. E o último, perseverance of the saints. Ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. É porque você fez alguma coisa? Deus, ele antes da fundação do mundo, por mais que a gente não entenda, falou assim: André é o meu filho, ele é salvo. Glória a Deus. Aí o André faz as coisas, cai, rouba tacógrafo, caminhão quebra, o eixo não sei das quantas, tem não sei quantos mil de multa, vai, mas ele está literalmente de pé. Perseverança dos santos. Por causa da palavra de Deus, lá antes da fundação do mundo, o André pode até tentar fugir. Pode até cair e ficar prostrado por um tempo. Mas Deus levanta. Hã? Pode até passar a vida toda de peleja. Pode. Mas é salvo. Só que a gente tem que lembrar uma coisa que não tem a ver com o nosso estudo. Cuidado com aquela passagem que mostra a vida de Rico e Lázaro. Às vezes a pessoa ela passou a vida inteira em peleja e ela vai ter uma vida muito mais bendita na eternidade, que chama-se galardão, entendeu? E a gente acha que o sofrimento aqui na terra tem que ser eliminado. Será que você trocaria? A gente troca. Eu lembro de um pastor que falou que ele fez um culto e aí ele falou assim: se um anjo aparecesse agora, eu vou dar uma carta aqui para você que vocês estão tudo salvos, tá? Só que vocês não vão ver Deus. E você vai ser abençoado na terra, você vai ter comida, vai ter fama, vai ter dinheiro à vontade, não vai faltar nada, tal. Quantos não assinariam esse papel? Porque o foco é que a vida na terra. E não... Hã? Por que caneta? Ah, tá. Não, ele já contou já.
Não afirmam que esses 5 pontos são exaustivos. O que é exaustivo? Quando elimina totalmente. A Bíblia ela não tem como você fazer um estudo exaustivo de nada, porque ela se renova a cada dia. Então, você tem elementos que norteiam o seu cristianismo. Apenas isso. Então, tem pessoas que vivem segundo esses padrões, esses parâmetros, e não pode fazer mais nada, é só isso, é isso e isso. Não é isso. Não afirmo que esses 5 pontos exaurem as riquezas da teologia reformada. Vários escritores, especialmente aqueles de orientação mais presbiteriana, argumentam que Calvino e o conjunto de doutrinas são mais amplos, mais profundos, mais multifacetados que os 5 pontos que focalizamos aqui. Como, por exemplo, os 10 mandamentos. Não estou comparando a doutrina de Calvino com a Bíblia Sagrada, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para você que quando se coloca 10 mandamentos, ele está falando honrar pai e mãe. Ali tem um ensino muito mais abrangente, falando sobre a condição de autoridade, respeito e tudo mais. Então a gente tem que pensar sempre que você tem um foco, e aí você desse centro você vai o quê? Expandindo. Os 5 pontos se focalizam no ato central de Deus em salvar quem? Os pecadores. Não afirmo que essas designações para as 5 doutrinas da graça são as melhores. E tem um monte de pessoas que tem um monte de nome diferente. Essas são as mais conhecidas. É como cultuar ao Senhor. O padrão é que dia? Domingo. Tem pessoas que cultuam no sábado, como os adventistas? Tem. E não há problema. Há problema em eu falar. Pessoas que cultuam no sábado vão para o inferno, ou pessoas que cultuam no domingo vão para o inferno. Então, há vários estudos e várias designações, eu separei algumas delas. Uma delas, o cara coloca o nome de roses, em vez de tulipe, que eu achei que ele gostava de rosa, em vez de tulipe, né? Roses, em que ele dá o nome de depravação radical, graça avassaladora, eleição soberana, vida eterna e redenção singular. Mesma coisa, só mudou os nomes. Ele achou melhor isso, não tem problema. Um outro pegou e colocou, em vez de 5, colocou um a mais. Aí deu o nome de gospel. Gospel significa evangelho em inglês. Então ele colocou o nome de gospel. Graça. Graça obrigatória. Graça soberana. Graça que faz provisão. Graça eficaz e graça duradoura. Ele tem as explicações dele que nós não vamos mexer com isso. Outros abandonam totalmente o esforço de se trabalhar com um acrônimo, tulipe, não importa. Se você chama de um jeito, de outro, aqui em português a gente faria de outro com outro nome que não daria nem para ler direito. Depravação radical, eleição incondicional, redenção particular, graça eficaz, graça perseverante. Estado do homem antes da salvação, totalmente corrompido. Obra do Pai na salvação, escolha incondicional. Obra do Filho na salvação. Salvação pessoal, e aí vai um monte de coisas, e não há problema nenhum você criar novas. Interessa é você saber a essência. O que a Bíblia fala no sentido. Se o cara chama de graça avassaladora, se o outro chama de graça radical ou graça incondicional, o que importa é quem escolhe é Deus. O nome você dá o que você quiser, não tem problema. Também não afirmo que essa ordem das doutrinas seja necessariamente a mais proveitosa. Então, você pode inverter dentro do seu entendimento. É que a gente olha para essa sequência tulipa e a gente vê, bom, se a eleição, que é o primeiro tópico, ele tem que estar numa condição mais para trás. Então, voltando. Depravação total, mostra a condição do ser humano. Mas eu acho que tem que ficar primeiro, a eleição incondicional, deixa pôr, não tem problema. Não há problema, não se preocupe com esse tipo de coisa, isso é detalhe. Dentro da condição do tulipe, começa com o homem em necessidade de salvação. Ninguém que está bem precisa de algo. Tá? Se você está com a conta lotada de dinheiro, você pode trabalhar para ter mais, mas isso não vai ser o seu foco principal. É só você ficar doente que você vai ver. Você ficando doente, o foco principal seu, deixa esse seu trabalho. Sinceramente, quando eu fiquei com dengue, eu nem lembrei de trabalho. Não lembrava, porque eu estava me sentindo mal, eu estava querendo melhorar. Você muda as suas prioridades conforme as suas necessidades. Então, se você mostra para uma pessoa que ela é má,
Aí ela vai entender que ela precisa de algo para curar ela. Entendeu? Essa é a ideia da coisa. Então ninguém vai no médico. Chega lá no médico e fala assim: vim aqui, doutor. Ele fala: em que posso te ajudar? Não estou sentindo nada. Só vim aqui. Mas você quer fazer um check-up? Não, não quero. Mas você veio aqui por quê? Mas quando você está doente, você vai atrás. Por que funcionam as campanhas na igreja? Porque as pessoas passam dificuldades. Aí eu faço um estudo de marketing do Guará. Vamos lá em Santa Maria, o Riacho Fundo, sei lá. Faz um estudo social. Qual é o problema da região de Santa Maria? Então o Felipe pode falar assim: é a violência. Olha, são os moradores de rua. Olha só, a gente vê estatisticamente aqui que os casamentos, eles aqui em Santa Maria tem um índice muito maior. Aí você pega e monta uma campanha contra a violência. Campanha do corpo fechado. O que as pessoas vão entender? Eu tenho um contexto de violência na minha região. Eu mostro uma possibilidade de conserto daquilo. O que as pessoas fazem? Elas vêm. Acabou a campanha. Não está mais falando a linguagem do que eu precisava. Eu vou embora. Toda igreja é assim. Por isso que as pessoas começam campanha em cima de campanha. Porque a pessoa acaba acostumando com aquele lugar. Você fica gerando nas pessoas, e o sentido de vendas é o quê? Gerar na pessoa o desejo de algo. Eu estava vendo um vídeo, até compartilhei com a Rô. Um dos maiores gastos dentro de casa, alimentação. E aí a pessoa perguntou para ele assim: como que se economiza? Aí a pessoa assim: em vez de ir no mercado, vá no atacadista. Porque o atacadista ele tende a ter menos opções. É mais difícil, ainda está mudando, tá? Opções, então você encontra muito mais elementos básicos, então você não vai ter o que você deseja. Vai no Pão de Açúcar. De cara você dá aquele negócio de ovo de Páscoa, promoção, não sei o que e tal. Você vê tanta coisa que você vai colocando: é só R$2, é só 5, é só 7, é só não sei o que. Fui com a Rosângela na adega, uma sacola assim, R$300. Eu olhei assim e falei: R$300? Aquela sacola. O papel higiênico não conta, né? Tá resolvendo. Você entende que se você está num lugar que tem menos opções, você gasta menos? E eu estava conversando até rapidamente com ela hoje. Não é que a gente vai viver na miserabilidade, mas a gente tem que saber se controlar. Tá? Então, se você mostra para a pessoa que ela é má, ela vai entender que ela tem que buscar alguma coisa de Deus. Se ela é de filho de Deus, como que eu faço para melhorar? E aí você começa a ensinar aquela pessoa. Começa em necessidade da salvação, no caso a depravação total. Em seguida apresenta na ordem de ocorrência os passos que Deus toma para salvar o seu povo. Pô, mas ele não fez isso antes? Sim, mas quando você está explicando para a pessoa, você pode usar essa ferramenta. Pô, mas se eu sou o mal, como eu vou ser salvo? Você não consegue se salvar. Esse mundo é mau. Mas Deus ele já criou uma ferramenta. Cristo. Entendeu? Ele elege o seu povo de uma forma incondicional. Envia Jesus para expiar, e aí não é para olhar o pecado. O cara está olhando o buraco da verdade. Expiar, pagar os pecados, pagar o preço dos pecados. Para expiar os pecados dos eleitos, e aí a expiação é limitada. Olha, você é pecador. Deus criou uma ferramenta para te salvar. Se você é filho, você vai aceitar isso, você vai entender essa condição. Porque não é todo mundo. Quantas pessoas vivem aí um cristianismo meia boca, sem nenhum tipo de profundidade, achando que está satisfeito ali, que está tudo certo. E aí o que acontece? O Nicolas foi lá e falou, só que o cara continua sendo pecador. Ele continua sendo morto nos seus pecados. Aí vem um efeito sobrenatural do que? Da graça irresistível. A palavra do Nicolas, a palavra da Menísia deixa de ser proferida pela boca dos dois para ser proferida pelo próprio. Aí o Espírito Santo convence a pessoa. Chama-se graça irresistível. E por último, Deus age na forma de fazê-los perseverar até o fim. Porque se a gente tivesse recebido o Senhor pela graça,
e fosse abandonado no mundo para fazer a nossa própria vontade, tira os livrinhos da mão delas aí que elas vão arrebentar o livrinho. Tá? Se nós fôssemos entregues à nossa própria conhecimento e vontade, o que iria acontecer? A gente ia se perder no caminho. Não, é normal. Então, um exemplo bem simples, né? Algumas pessoas eu estou falando sobre investimento financeiro. Nessa semana eu estava falando com a Aisla. Aí dei um passando lá com ela. Aí ela tentou fazer um negócio. Pô, pastor, deu erro. Se não tivesse um suporte, se eu não pudesse dar informação para ela, ela ia ficar ali perdida. Ou o dinheiro dela ia ficar sem investir. O que é isso? A perseverança dos santos. É esse suporte. Um suporte que é a todo tempo e a todo momento, porque ele é Emmanuel, Deus conosco. Amém. No entanto, as pessoas assimilam mais facilmente esses pontos se os adotarmos na ordem em que nós mesmos os experimentamos como cristãos. Experimentamos primeiramente a nossa depravação e necessidade da salvação. Experimentamos a graça irresistível de Deus nos levando à fé. Confiamos na suficiência da morte expiatória de Cristo pelos nossos pecados. Eu não tenho que fazer campanha. Eu não tenho que entregar uma oferta de sacrifício, entendeu, para eu ser salvo. Eu não tenho que ir lá pagar uma promessa, eu não tenho que carregar uma cruz, eu não tenho nada. Essa é a grande dificuldade, porque as pessoas elas acham que elas têm que dar algo em troca. E por último, nós descansamos em sua graça, que nos dá o poder e a vontade de perseverarmos até o fim. Então, o que nós vemos é a condição dessa graça, fazendo com que nós tenhamos paz no nosso coração. Sabendo que estamos num mundo mau, existem coisas erradas que acontecem, passamos por lutas e dificuldades, mas no fim, nós vamos estar lá com o Senhor na eternidade. E essa é a ordem que nós vamos seguir nesse estudo. Eu vou tentar expor o que eu creio que as Escrituras ensinam sobre esses 5 pontos. É interessante, sempre que eu entro em algum ponto de discussão com a Rosângela, ela olha para mim e fala assim, mas isso é na sua opinião, né? Mas é lógico que é. Você não tem como falar em relação à opinião do outro. Então o que eu vou ensinar para você é aquilo que eu creio. Você vai ensinar para as pessoas aquilo que você crê, através de palavras ou através de ações. Tentarei expor o que creio que as Escrituras ensinam sobre esses 5 doutrinas da graça. Meu grande desejo é aprofundar a nossa experiência da graça de Deus e honrá-lo por entender e crer em sua verdade revelada na Escritura e nada mais do que isso. Eu oro para que eu esteja aberto a mudar a qualquer das minhas ideias que seja mostrada como contrária. E é aquilo que eu sempre falo, você não é obrigado a aceitar. Eu não vou deixar de amar você. Não é nada disso. A minha função como pastor é trazer elementos para que você tome a melhor decisão possível. É só isso. A sua decisão é a sua decisão. Também, o juízo de Deus sobre a sua vida vai ser o juízo daquilo que você acredita. Eu vou ser julgado naquilo que eu falo e naquilo que eu creio diante do Altíssimo. Eu não vou poder pôr a culpa no fulano ou ciclano. Eu e o Rosângela andamos por muito tempo na época da batalha espiritual, dentro dos cultos, fazendo um monte de coisa, eu mais do que a Rosângela. E aí o que aconteceu é que o Senhor trouxe uma teologia mais aprofundada e eu peguei aquilo que eu acreditava e substituí por uma coisa melhor. Pense em você que não tem nenhum automóvel, e aí você compra um carrinho bem humilde, e aí você evolui de vida, você compra e troca por um carro melhor, porque aquele traz melhores elementos para você. A cultura, a teologia reformada tem essa pegada, te mostrar mais profundidade dentro das Escrituras. Não tenho nenhum interesse especial na vida de João Calvino. Se você quiser ler sobre João Calvino, pega uma obra, eu já dei até uma vez a Menízia leu lá os escritos dele, o que ele pensava, como é que era. Ele tinha uns negócios muito doidos em que ele colocava assim, acho que era poemissas o nome, né, Menízia? Era poemista. Então ele começou a escrever algumas regras para a vida dele, entendeu? Que ele via um erro dele, ele escrevia e falava assim, eu não vou fazer mais isso. Quando ele tinha dúvida, ele ia lá no que ele tinha escrito. A Bíblia é a nossa autoridade final, ponto final. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo, não é a denominação, não é nada, é sempre a Bíblia. Compartilho os sentimentos de Jonathan Edwards, um grande homem de Deus, numa época que teve um avivamento tremendo, que disse no prefácio da sua grande obra, A Liberdade da Vontade. Ele dizia assim, não devo considerar errado o ser chamado calvinismo,
por motivo de distinção, embora negue totalmente uma dependência de Calvino, ou que creio nas doutrinas que sustentam, porque ele cria nessas mesmas doutrinas e as ensinava. E não posso com justiça ser acusado de crer em cada doutrina tal como ele ensinou. Então o que ele está falando é, o que ele fala, que está nas Escrituras, então eu aprovo. Mas nem por isso eu sou devoto, ou sou discípulo dele. Ele é um homem como outro qualquer. Para aquecer os motores, não vou fazer isso porque não vai dar tempo. Tá? Eu iria fazer um breve resumo de cada uma dessas doutrinas. Então a gente não vai aquecer os motores, a gente vai deixar o motor no ponto morto, para que na semana que vem, não na semana que vem, porque semana que vem é Páscoa, tá? Já mandei o calendário para todos, façam um esforço para estarem aqui a ajudar, tá? E aí na outra semana a gente vai estar retomando o estudo dos 5 pontos do calvinismo ou as 5 doutrinas da graça. Amém? Alguma pergunta? Senhor Deus, louvamos ao Senhor por mais esse tempo na Tua presença. Te agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor e Teu cuidado. Queremos, Pai querido, nos colocar diante de Ti, Pai querido, desejosos de conhecer mais ao Senhor. E pedimos, Pai querido, que o Senhor sonde o nosso coração, para que nós possamos ter o discernimento necessário para sempre ouvirmos e agirmos segundo a Tua palavra e não segundo a instrução e o agir de homens. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém. Meu objetivo é fazer uma introdução para você entender, começar a entender um pouco mais, não simplesmente faço porque faço, ajo como ajo, mas você entender o que tem de história dentro de todo esse contexto aí, tá bom?